Olá, tudo bem? Sou a professora e economista Érida Tavares. Eu só estou passando aqui hoje para dar um recadinho bem rapidinho, uma explicação básica sobre a questão de por que o dólar varia tanto de preço. Por que o preço do dólar sobe, desce? De repente você está aqui na sua casa tranquilo e vê que, nossa, passou na TV que o preço do dólar disparou. Daqui a pouco você vê, não, caiu bastante. O que acontece, meu Deus? Que loucura é essa? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que é um ponto que normalmente os alunos sempre me questionam. Professora, por que no início do Plano Real o dólar valia R$ 1? Por que, professora? Por que o preço não variava? E por que agora varia? Então, eu vou falar só um pouquinho disso, tá bom? O que acontece? Esses dias uns alunos meus perguntaram que eles assistiram o filme É Real, um plano por detrás da história. Aqui o link, aqui o vídeo. Bem legal esse filme, recomendo, que ele conta um pouquinho a história do Gustavo Franco, que na época ele era presidente do Banco Central do Brasil, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e justamente conta isso, porque o regime cambial aqui no Brasil naquele período era outro, era diferente do que temos agora. Então, bora a teoria? O que acontece? O Banco Central de cada país, com exceção da União Europeia, então, ele pode definir o seu regime cambial. São 3, teoricamente. Regime cambial fixo, não altera. Ou rígido, como alguns chamam. Esse regime cambial, o preço da moeda estrangeira, do dólar, pensando no Brasil e dólar para ficar mais simples, o preço do dólar vai custar o preço que o Banco Central do Brasil definir. Então, ele pode falar, olha, agora um dólar custa R$30. Ele pode falar, agora um dólar custa R$1. Agora um dólar custa 80 centavos. O Banco Central define. É lógico que esse regime cambial tem pontos positivos e pontos negativos. Depende muito de qual setor você está trabalhando, depende muito qual é a sua relação com o dólar. Ok? Se você é do setor importador, exportador, se você precisa de uma previsibilidade do preço do dólar ou não. Mas isso, o país sofre muito porque ele terá que ter divisas para fazer frente ao preço do dólar. Por exemplo, imagina só se agora, chega a notícia aqui para nós, ó, regime cambial no Brasil mudou, agora um dólar vai custar 10 centavos. Uau! O que todo mundo vai fazer? Bora Disney, né? Bora Miami, bora perfume importado, vinho chileno, alegria do importado, né? Vamos viajar para o exterior, muito barato. Um monte de gente vai querer dólar, ou seja, a demanda por dólar vai, subir. Todo mundo vai querer comprar dólar. Terá dólar para todo mundo? E o que iria acontecer? O Banco Central tem a obrigação de ter essas divisas. Se isso não acontecer, ele terá que deixar o câmbio flutuar, ou seja, mudar o regime cambial. Ok? Mas sobre isso, se vocês quiserem, depois eu explico em outro vídeo. Mas sobre essas questões relacionadas aos impactos do regime cambial fixo ou rígido. Temos um segundo regime cambial, que é bandas cambiais. É como se fosse assim um preço mínimo, um preço máximo do dólar. Então, o Banco Central vai falar, olha, agora o dólar, ele pode flutuar entre R$2 e R$2,50. Então, preço mínimo, R$2, preço máximo, R$2,50. Então, o Banco Central ele pode definir isso. Simples assim. Então, dentro dessa margem, ou seja, dessa banda, o preço vai flutuar, é livre, mas não vai ser menos nem mais. Quando ele está muito próximo ao preço mínimo ou máximo, digamos assim, de novo, o Banco Central vai ter que interferir. Ele terá que vender o produto a esse preço que ele colocou no mercado. Então, impacta um pouco no que nós vimos anteriormente, ok? Vagamente é isso. E o terceiro regime cambial, bingo, é o que temos atualmente. É o que temos desde 1999, quando o regime cambial aqui no Brasil se transformou no flutuante. E qual regime é esse? Justamente é o regime no qual
o preço do dólar vai variar. Variar de acordo com o quê? Oferta e demanda por dólar. Dólar é um produto, é uma moeda, é um produto. Então, o que determina seu preço? É a oferta e a demanda. Então, o que acontece durante o dia quando vocês observam que o preço do dólar subiu muito ou caiu muito? Justamente a flutuação de oferta e demanda de dólares no Brasil. Então, de repente, acontece alguma coisa. Boom! Pode ser uma declaração do presidente, pode ser uma declaração de presidente de outro país, algum resultado de uma empresa que impacta muito na economia do Brasil, qualquer coisa que mexe com os ânimos dos investidores. O que pode acontecer? Os investidores olham para o Brasil e falam: não vou ficar nesse país, não quero deixar meu dinheiro nesse país. O que eles fazem? Pegam seus dólares, vão embora. Então, eles começam a tirar o dinheiro do Brasil, tirar dólares do Brasil. Uau! Os dólares estão saindo. Então, está diminuindo a quantidade de dólares no Brasil. Se está diminuindo a quantidade de dólares no Brasil, o que vai acontecer? Oferta e demanda, gente. Se tem menos dólares aqui, falta dólares no Brasil, o preço do dólar vai subir. Contrário, totalmente verdadeiro. Se de repente, aqui Brasil, país do futuro, sai um monte de notícia maravilhosa, deixa os investidores com os ânimos, Brasil, país do futuro, vamos ganhar muito dinheiro nesse país, não importa bom para nós brasileiros ou para eles, os estrangeiros, por exemplo, e aí eles começam a fazer o quê? Vou colocar dinheiro nesse país. Por exemplo, quando a taxa de juros, a taxa básica de juros Selic aqui no Brasil chegou lá em patamares de quase 50%. Porque justamente a política monetária era aumentar a taxa de juros para atrair dólares, atrair investimentos de fora, capital especulativo. O que aconteceu? Uau, eu vou ganhar muito dinheiro nesse país. Olha os juros que o governo está pagando. A taxa Selic, vou para o Brasil, começa a entrar, vem dólares, de tudo que é país, começa a vir dólares, chuva de dólares no Brasil, então enche de dólares o Brasil, muitos dólares aqui, o preço do dólar vai cair. Então, basicamente, o que acontece? Regimes cambiais, são 3, fixo, bandas cambiais e flutuante. Desde 1999, o Brasil adotou o regime cambial flutuante. É o regime cambial mais utilizado no mundo, ok? Lógico, pode ter interferências, mas isso é assunto para outra gravação. Então, basicamente, o preço do dólar, ele depende do quê? Da oferta e demanda de dólares no país. Então, ela entrando e saindo durante o dia. É isso que determina o preço do dólar, são vários os fatores que fazem entrar e sair dólares. Então, são diversos fatores, pode ser um assunto também para outra gravação. Se vocês gostaram, quiserem saber mais, é só curtir, só compartilhar e estou aqui para tirar mais dúvidas, ok?